Oi, minha gente! Hoje seguiremos a nossa jornada tratando das competências digitais. Para saber mais sobre a estrutura específica da matriz de competências digitais docentes do CIEB, vale a pena assistir o vídeo de introdução. Vai lá! Hoje vamos falar sobre a competência avaliação, uma competência também da área pedagógica. Você tem ideia da abrangência dessa palavra, certo? Então, roda a vinheta e vamos começar! Antes de tudo, vamos relembrar o que significa avaliação. Como você sabe, a avaliação surgiu da necessidade de acompanhar e verificar processos de ensino e aprendizagem. Ela dá visibilidade aos saberes que foram construídos durante uma formação para mostrar o quanto os nossos alunos se apropriaram ou não do que foi ensinado e também para certificá-los ao final de um processo. Como também a avaliação traz a necessidade de novos caminhos para o planejamento do professor. E as tecnologias digitais podem auxiliar nas avaliações diagnósticas e somativas, no início ou final de períodos de estudo ou até mesmo durante o próprio processo, como ocorre na avaliação formativa, que foca a qualificação da aprendizagem. Quando o professor desenvolve a competência de avaliação, ele é capaz de ter clareza sobre como utilizar as tecnologias digitais para os processos avaliativos, desde uma prática instrumental até a transformação dos processos. Isso porque as tecnologias digitais viabilizam a realização de variados registros de participação dos estudantes durante as experiências de aprendizagem, de modo que o professor faz o acompanhamento e verificação do desempenho dos alunos, não apenas em termos diagnósticos ou somativos, mas também formativos, com os registros do processo em si. Olha, interessante todas essas informações, não é mesmo? Mas ainda tem mais, pois todos esses pontos deixam claro o ganho tanto para o professor quanto para o aluno, já que é possível verificar quais situações de aprendizagem estão de fato sendo eficazes ao longo dos processos de ensino e de aprendizagem. Agora que já analisamos esses pontos sobre a competência avaliação, vamos seguir em frente. Como já falamos, todas as competências digitais do CIEB são apresentadas e detalhadas em 5 níveis de desenvolvimento, considerando, como já falamos, até 3 aspectos: empoderamento dos alunos, integração das tecnologias ao currículo e fluência no uso de tecnologias. Mas atenção! Como você viu no encontro anterior, há diferenças dos descritores que variam dos níveis mais básicos até chegar no nível de transformação. Você lembra? Bom, vamos agora ver como os níveis de desenvolvimento podem ser trabalhados na avaliação a partir dos descritores do aspecto de integração das tecnologias ao currículo. Vem comigo. Um exemplo de prática de avaliação mediada por tecnologias digitais nos níveis iniciais é aplicar exercícios de reforço por meio de aplicativos ou software de formulário disponível em nuvem para verificação rápida sobre os conteúdos trabalhados em sala de aula. Os recursos permitem configurar um questionário online com perguntas objetivas para serem respondidas pelos estudantes em tempo real, com gabarito explicativo para respostas corretas e incorretas, de modo a auxiliar o estudante a reforçar o seu conhecimento teórico. O professor pode baixar as respostas e verificar quais foram os erros mais recorrentes para sanar as dúvidas. Quando o professor avança para o nível seguinte, ele já está mais à vontade para o uso das tecnologias digitais no geral, inclusive para realizar avaliações ao longo do processo por meio do uso de registros dos mais simples até os mais elaborados. Um exemplo de prática pedagógica que faz uso de tecnologias digitais para a avaliação no nível adaptação seria a adoção de uma plataforma virtual de aprendizagem para realizar a avaliação dos estudantes.
nas plataformas de fórum, onde os estudantes discutem os conteúdos, é possível disponibilizar links avaliativos para que os professores já possam atribuir algum tipo de avaliação às contribuições de cada estudante, à medida em que lê as anotações. Outra possibilidade é solicitar que cada aluno realize um mapa conceitual sobre os tópicos que aprendeu com uma determinada discussão conceitual conduzida pelo professor. Esse mapa conceitual poderá ser elaborado por meio de um aplicativo específico, cujo arquivo poderá ser salvo em PDF na referida plataforma de aprendizagem adotado pelo professor ou pela escola. Esse registro dará ao professor uma noção sobre como a lógica do aluno está se desenvolvendo em relação ao conteúdo estudado. No nível integração, temos professores que selecionam e usam as tecnologias digitais que envolvem os estudantes nos processos de avaliação, de modo que os mesmos acompanhem sua própria trajetória de aprendizagem. Veja o exemplo. O professor pode solicitar aos estudantes a organização de portfólios virtuais que permitam o armazenamento das atividades realizadas, considerando-as como parte do processo avaliativo, de modo a avaliar o planejado, o realizado e a trajetória de aprendizagem dos alunos. Já o professor que desenvolve para um nível mais avançado, o da transformação, é possível que ele transforme todo o planejamento do processo avaliativo que adota, repensando-o a partir da adoção de inúmeros instrumentos de registro e avaliação, do início ao final do processo, de maneira a ter um acompanhamento mais próximo e para oferecer devolutivas construtivas e propositivas mais imediatas, auxiliando na estruturação e implementação de práticas avaliativas mais elaboradas. Vamos ao exemplo. Seria a adoção de um planejamento que já considere a realização de práticas com registros específicos por meio de várias mídias ao longo de todo o processo de aprendizagem. O professor pode variar entre as peças avaliativas mais simples, produzidas e entregues em períodos mais curtos, e uma ou duas peças avaliativas mais complexas, ao final de períodos mais longos. O uso das tecnologias para a realização dessas atividades facilita a correção, especialmente quando são configuradas diretamente em uma plataforma, onde os professores poderão acompanhar e corrigir facilmente. E tem mais! Os professores poderão incluir ainda a realização de reflexões autoavaliativas ao final de períodos, sempre com base em critérios de avaliações claros, dispostos em uma rubrica, para que os estudantes assim compreendam a importância dos estudos para suas vidas. Este último exemplo reflete uma transformação de todo o processo avaliativo tradicional, já que neste nível acaba promovendo a autorregulação por parte dos estudantes. Pense nisso. Minha gente, esperamos que as informações que trouxemos hoje permitam você perceber que, mais do que identificar o nível de desenvolvimento do professor na competência digital à avaliação, que é possível integrar tecnologias digitais nos processos avaliativos de modo a deixá-lo focado na formação em si do estudante e não apenas na verificação sobre o que ele conseguiu absorver dos conteúdos trabalhados. Quer saber mais sobre essa competência e sobre os seus descritores? Vai lá, pega essa dica sempre. Acessa as notas técnicas. Em nosso próximo encontro, iremos conversar sobre a competência digital personalização. Combinado? Eu fico por aqui, te encontro lá. Tchau!